Dizem que primavera é tempo de renovação, mas na pequena Tambaú, o inverno de 1926 antecipou pelo menos uma novidade. Em junho, chegou na cidade um padre, de nome Donizete. Tinha lá seus 46 anos, 20 de sacerdócio. Contam as más línguas que nas paróquias por onde passou, só arrumou problemas com esse negócio de defender a causa dos trabalhadores. Ele era o advogado do trabalhador, né? Porque o trabalhador tinha uma carga horária de 12, 14, 16 horas por dia, não recebia hora extra, não recebia adicional noturno, não tinha férias, 13º, e o padre intercedia pelo trabalhador. Por causa desses conflitos trabalhistas, Padre Donizete foi transferido para Tambaú em 1926, por um período provisório de apenas 6 meses. Mal podia imaginar o padre que um tempo de milagres estava por vir. Vasos de fé estavam prontos para transbordar. Mal havia passado um ano e surgiu o primeiro sinal de graça. Como o padre percebeu que nenhuma igreja da cidade tinha sequer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, resolveu encomendar uma. Marcou uma procissão da estação de trem até a igreja matriz de São José. Mas bem no dia da chegada da imagem, caiu uma chuva muito grande na cidade. E ele dizia para as pessoas: vamos buscar Nossa Senhora que a chuva vai cessar. Na rua que a imagem passou, não chovia. Nas outras ruas todas chovia. 2 anos depois, a igreja matriz foi destruída pelas chamas. Mas algo surpreendente aconteceu. Queimaram 22 imagens. Só não queimou a de Nossa Senhora, que estava com um manto de seda. As marcas superficiais da queda permaneceram na imagem, como cicatrizes. Ele tinha uma imagem de Nossa Senhora que permanecia com ele, que ele foi entregue para ele no dia da sua ordenação, e essa imagem ele acompanhava ele. Fazia parte assim, até da mobília do seu próprio quarto. A secretária dele, que trabalhava na casa paroquial, dizia que quando ele tinha algum problema, ela o via nos corredores, como se 2 pessoas estivessem conversando. Então, a cidade começou a perceber que havia algo de diferente com aquele padre. Aqui em frente tem uma escola. E as crianças passavam aqui na casa dele, ele morava aqui na esquina, na casa paroquial, e as crianças estavam com dor de dente, dor de cabeça. Ele dava bênção, punha a mão na cabeça das crianças e falava: vai para a escola. E a criança sarava, sabe? Ele até no começo ele não gostava, que comentava que ele tinha essa força espiritual, essa força de Deus. A dona Sônia e a dona Laila foram batizadas, fizeram a primeira comunhão com o padre Donizete. Ele sempre foi muito presente na infância delas. De manhã, muitas vezes, depois da missa, a gente ia na casa dele, tomava café com ele. É uma pessoa legal, muito ungida, muito iluminada. Da década de 30 até 1954, a vida até que seguiu tranquila na pequena Tambaú. Ainda segue, mas naquela época, só quem sabia das graças eram os moradores. E a gente sabia que através da bênção dele, acontecia um milagre. Por exemplo, a minha irmã, ela é da minha idade, 1 ano mais nova, ela era sonâmbula. Um dia minha mãe falou assim: olha, vai na casa do padre Donizete e fala para ele dar benção para tua irmã, porque ela levanta muito à noite e teu pai precisa ir atrás dela. Aí eu fui. Aí ele falou assim: senta aqui no meu colo, falou para ela, era uma menina, né? Senta no meu colo e pensa em Deus. Aí ele colocou a mão sobre a cabeça dela, benzeu. Nunca mais ela levantou à noite. A dona Sônia viu de perto a cura da mãe. Sabe uma planta que sai leite, que chama dedo de moça? Minha mãe estava podando aquilo lá, o leite foi no olho. Na hora, parece que cozinhou o olho da minha mãe, ficou branco e ela não estava enxergando. Aí nós viemos por aqui, que eu moro aqui, nós viemos aqui, ele estava na porta. Ele assoprou os olhos da minha mãe e passou a mão. Falou assim: agora você vai ali na farmácia do seu Adalto e que ele vai te dar uma água boricada só para tirar o calor, mas está tudo bem. Foi assim instantâneo. Na hora minha mãe ficou bem, já nem queria ir na farmácia mais, mas nós fomos. A igreja de Santo Antônio agora passa por reforma. A estrutura foi afetada por um problema no solo.
Em 1954, a rotina tranquila de Tambaú também estava prestes a sofrer uma ruptura. A mudança foi da água para o vinho. Um viajante passou por aqui e foi na casa do padre e pediu uma bênção. E ele foi curado. Depois, ele espalhou essa notícia para todo mundo, para a região onde ele morava, e começou então a vir as peregrinações. Um ano de curas espetaculares se prenunciava. Multidões de peregrinos de todos os lugares do país convergiam a um único ponto, a janela da casa de Padre Donizete. Uma força misteriosa rompia as correntes da compreensão humana. Naquela época veio uma senhora que ela tinha um problema mental. E ela gritava e precisava de 3, 4 homens para segurá-la. E aí puseram ela ali para tomar a bênção do padre. A hora que ele deu a bênção, as correntes partiram. E ela ficou boa, conversou com o padre, conversou com os irmãos, conversou com o pai, foi embora curada. Mas não é só por causa da boa memória que Dona Laila e Dona Sônia têm tantas histórias de Padre Donizete. Elas fazem parte da equipe de zeladoras responsáveis por guardar as histórias de milagres dos outros, e são muitas. No arquivo do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, elas estão documentadas em papel, fitas de vídeo, de áudio, fotos antigas. Os romeiros relatam as graças que depois são lidas por nós e selecionadas e arquivadas. Nesse meio, encontramos muitos milagres e graças. Invernos e primaveras passam, mas as memórias de Padre Donizete em Tambaú se mantêm firmes como pedra. A certeza da santidade reside na alegria de quem guardou no coração histórias tão vivas como se tivessem acontecido ontem. E eu me sinto assim muito feliz de conhecer um santo, ter beijado a mão de um santo, ter conhecido um santo. Se não fosse filmado, poucos acreditariam. Muitos desses rostinhos marcados pelo tempo ainda eram crianças quando o Padre Donizete criou o primeiro asilo de Tambaú, em 1933. Hoje, eles moram nele. Recebem todo o cuidado merecido. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e a equipe lavanderia, limpeza, secretaria. E tudo trabalha junto, é uma família só. Mas se fosse só para contar, ninguém também acreditaria. O asilo foi criado para atender a necessidade de um jovem. Está escrito na ata de fundação, um jovem honesto, trabalhador, que sofria de tuberculose. Na época, a obra começou pequena, agora tem capacidade para atender até 48 idosos. São 86 anos de muita luta e dedicação. Nós estamos herdando o que foi feito no passado e vamos tocar para frente para passar para outro, para continuar essa obra que o Padre Donizete criou. Padre Donizete também criou uma creche em 1935 para atender às necessidades das mães e a Casa da Criança, que cuida de crianças entre 7 e 16 anos com diversas atividades escolares complementares. Neuza é vice-presidente da instituição, trabalha como voluntária. Uma forma de retribuir a Padre Donizete. Desde o batizado já foi ele que me batizou, depois a primeira comunhão, depois acompanhou a gente, depois eu fui filha de Maria também, né? Padre Donizete também criou o Círculo Operário. O pai de Francisco, jornalista Fiquinho, como é chamado na cidade, trabalhou como secretário na instituição que intermediava soluções para conflitos trabalhistas. Padre Donizete foi muito atuante. Tudo aquilo que ele defendeu em Vargem Grande do Sul e aqui em Tambaú fez parte da CLT a partir de 1943. Então, nós falamos que o Padre Donizete foi um dos precursores das leis trabalhistas no Brasil. Francisco Donizete. O sobrenome foi desejo do pai, em homenagem ao padre, assim como muitos Brasil afora. Lá para o Vaticano, para as causas de beatificação e canonização, impressiona muito quando os nomes são assumidos pelos fiéis. E são 2.800.000 no Brasil, que recorrem praticamente os pais que dão o nome
ao padre Donizete. O Joaquim também é Donizete. Meus pais já tinham tido 4 filhas e tinham o desejo de ter um filho homem, né? E minha mãe veio aqui em Tambaú e fez essa promessa: se aquela gravidez fosse de um homem, ela ia colocar o nome Donizete no menino. E se concretizou, né? A multidão em frente à casa de Padre Donizete, de 54 até 55, era a expressão da grandiosidade da fé de dezenas de milhares de peregrinos em busca de uma bênção que culminava em... Milagre, era milagre. A gente via que ele era um santo. Dona Maria se lembra bem daqueles dias intensos. Os cegos enxergavam. Estou chegando, estou chegando. Estou ouvindo, estou ouvindo. Os mudos falavam, estão falando, aquela multidão. E o padre Donizete falava, palmas, vamos bater palmas. E era muita alegria, porque eles pulavam, eles gritavam. A emoção era muita. Era assim, Deus na terra. O número de peregrinos não parava de crescer. Sobre a multidão, muletas, milagres sendo filmados a todo instante. Como explicar tanta chuva de graça e fé na intercessão do padre? Houve também aquela questão da bilocação dele com Vargem Grande, Tambaú, Vargem, e que foram testemunhadas, né, essas duas posições de Vargem e aqui por muita gente. Isso daí foi na mídia. E nós temos o grande jornalista, né, que também pela rádio fazia as bênçãos do padre Donizete. Daí por diante divulgou muito mais, expandiu a fama de santidade dele. Mas o fluxo intenso de peregrinos gerava grandes problemas na cidade. Aqui, por exemplo, não tinha água para atender, alimento muito menos. Então, eles faziam de tudo para ter alguma coisa, mas as pessoas não tinham como se sustentar. E mesmo banheiros, imagine, não tinha como acolher nas casas. Foi preciso pedir ao padre que cessasse as bênçãos. A última foi em maio de 1955. Depois, aos poucos, a enorme multidão se diluiu. A casa do padre Donizete permanece aberta. Dentro dela, os agradecimentos simbólicos preenchem os cômodos. Sabe-se lá quantos vícios caíram por terra, pernas voltaram a caminhar e cegos retomaram a visão de 1955 em diante. Os sinais da intercessão do padre permanecem, abastecendo ano a ano a fé dos devotos. Padre Donizete morou aqui durante 35 anos. A casa foi transformada em museu imediatamente após a morte dele. Aqui estão guardados também objetos de uso pessoal, como, por exemplo, essas vestes sacerdotais. Mas neste outro cômodo está a cama hospitalar onde ele ficou durante um ano convalescente. Padre Donizete morreu aos 79 anos de idade por insuficiência cardíaca. Mas tem um detalhe: a maior parte da vida sacerdotal de Padre Donizete foi dormindo no chão, tendo livros como travesseiro. Quase não dá para acreditar quanto bem as obras fizeram e ainda fazem a tantas pessoas. O tempo deixa marcas, testemunha o quanto a fé é transformadora. Fé e obras. Diria o evangelista Tiago que uma é consequência da outra. Em ambos os casos, Padre Donizete assinou abaixo. Já faz bom tempo que aconteceu. Dona Maria da Penha tinha apenas 14 anos nessa foto. O padre também já se foi, como todos, um dia também irão. Mas há tempo de ser padrinho do casamento dela. Padre Donizete profetizou que o matrimônio duraria bem pouco e não contou para ela. E foi 2 anos depois, e quando ele faleceu, meu marido, eu estive na casa dele e ele estava sentado e não falou nada.
Só disse que a missão dele já estava cumprida, não tinha mais nada para fazer. O marido teve apendicite, morreu na cirurgia. A filha foi batizada pelo padre. Ainda se lembra dele quando tinha 4 anos de idade. Eu lembro sim dele colocando no colo e ele sorrindo, né? Aquela proximidade. Tive uma proximidade muito grande com o santo, né? Sentei no colo do santo Padre Donizete. Para nós ser considerado santo, mesmo antes de todo esse processo, ele já era santo para nós, né? Para os tambauenses e para as pessoas que receberam todas as graças e os milagres. Nós mesmos, em família, recebemos todos os dias a graça dele. O caminho de santidade passa pela morte e pela vida que gera em quem permanece na fé. A cidade tem um roteiro de turismo religioso para os devotos. Um deles, o cemitério, onde o sacerdote foi enterrado. Mas em 2009, o corpo do padre Donizete foi trasladado daqui para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, como parte do processo de beatificação. O túmulo permaneceu aberto, coberto apenas por uma tampa de vidro. Volta e meia, essas partículas de água começam a se formar. É como se o túmulo chorasse a ausência do corpo. Agora os restos mortais repousam no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, um sonho que Padre Donizete não conseguiu realizar em vida. E pensar que tudo estava bem ao lado de onde ele morava, a igreja de São José. Esta é a réplica da igreja de São José. A original foi demolida apenas 5 meses depois da morte do padre Donizete, para dar início ao grande sonho dele, a construção do santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida em Tambaú. O local recebe por ano cerca de 200 mil peregrinos. É o segundo maior do estado de São Paulo, perdendo apenas para o Santuário Nacional de Aparecida. O altar do santuário da igreja de São José foi mantido no santuário. O passado continua muito atual. Joaquim é um entre os milhares de peregrinos que visitam o santuário. Em mãos, um ex-voto. A perna de cera simboliza a cura de sua perna, prestes a ser amputada quando ainda engatinhava e passou em cima de um formigueiro. Não vamos deixar amputar. Minha mãe então resolveu pedir ao padre Donizete que me curasse, né? Curasse minha perna. E junto com essa parteira, elas voltaram para casa, assumiram o risco de minha vida, acreditando no padre Donizete, nessa ajuda, né, espiritual. E fizeram isso, voltaram para casa e iniciaram um processo caseiro, com banhos com ervas, essas coisas, esses remédios caseiros de 63 anos atrás. Né? E realmente funcionou, estou aqui com a minha perna. O símbolo de agradecimento irá se somar à pilha de outros tantos com problemas parecidos. Só agora, depois de 60 anos do acontecimento, ele resolveu vir a Tambaú para agradecer. Viajou mais de 8 horas, não havia dado conta do quanto esse gesto se tornaria gratificante em sua vida. Então esse sentimento de estar fazendo algo que ela gostaria de ter feito em vida e não fez, ele é muito bom. Bom e atual. Um dia, o padre profetizou que Dona Maria da Penha iria falar sobre ele para o mundo todo. Ela nunca entendeu como isso poderia ocorrer, mas hoje algo pareceu fazer sentido. E agora está acontecendo, já é uma profecia que está sendo cumprida do padre Donizete. Tambaú continua a viver milagres. É como se o padre ainda não tivesse partido. A intensidade de peregrinos pode já não ser a mesma, mas seu espírito de acolhida permanece vivo no povo da cidade que o adotou como filho e pai. O padre Donizete era mineiro, como bom mineiro, um grande acolhedor. E ele vem mostrar para nós, através da sua vida, os anseios da igreja que nós estamos vivendo hoje, a dimensão da acolhida que é primordial. Então ele mostra para nós que a sua vida, pautado pelo ministério sacerdotal, deve ser uma acolhida para que todas as pessoas que se chegam à igreja possam se sentir amado, acolhido. Acolhido como Joaquim, a ponto de despertar nele o desejo de voltar mais vezes à cidade.
chegamos aqui ontem à noite e ter tido uma recepção tão calorosa, né? Pessoal muito bacana. Eu acho, assim, é um estímulo para retornar forte. Provavelmente todas as vezes que eu passar por aqui, e voltando para casa, né, como eu estou voltando agora, eu vou passar por aqui, com certeza. Sim, voltar. Fé e obras geram vida desde o nascimento até os últimos dias sobre a terra. Esquecidos lá embaixo, os pés são os alicerces do corpo. Para a prática de artes marciais, então, nem se fale. Se não tiver uma base sólida, é muito difícil a gente conseguir ficar em pé, fazer alguns certos movimentos. Então, o pé é fundamental para o nosso equilíbrio, para a força, para o giro de quadril, a gente precisa ter o pé bem firme no chão. Bruno tem 13 anos. Além do karatê, pratica vários tipos de esporte. Corro, jogo bola, karatê, escotismo, nos acampamentos eu monto barraca, faço um monte de coisa e é isso. Mas a vida do adolescente poderia ter virado de pernas para o ar. Quando nasceu, foram justamente os pés de Bruno que deram uma enorme dor de cabeça à mãe, Margarete. Já no 4º mês de vida, ela percebia algo de diferente na formação dos pés do bebê. Ele não apoiava as plantas dos pés. Ele ficava com as laterais do pé, assim, e as pernas arqueadas. E os pés assim, ao invés de colocar assim, era desse jeito. Bruno veio ao mundo com uma deformação nos membros inferiores chamada de pé torto congênito bilateral. Mesmo com todas as cirurgias e tratamentos necessários, ele jamais começaria a andar sem deixar alguma sequela, ou mesmo praticar um esporte como esse, o karatê. Mas a fé da mãe foi um golpe certeiro contra todas as angústias que ela vivia naquele primeiro momento. Eu coloquei ele em pezinho sobre uma mesa que eu tinha ali na minha cozinha, e ele com o pezinho daquele jeito, né? E eu resolvi implorar para o Padre Donizete. Eu pedi assim, se eu não for merecedora, o senhor me ajuda a passar tudo que eu tenho que passar. Mas eu vou em frente, eu vou fazer tudo que for possível para ele melhorar. E melhorou. Inexplicavelmente, no outro dia, os pés de Bruno mudaram de posição. As perninhas dele ainda continuaram arqueadas, até mais ou menos 1 ano, mas os pezinhos não tiveram mais problema. Ele ficou perfeito. No outro dia, ele pisou normalmente, sem aquele problema. Normal. Mas o milagre só deu trabalho mesmo, foi para ser descoberto. 7 anos depois da cura, a mãe resolveu levar os sapatinhos na casa de Padre Donizete como forma de agradecimento. O milagre foi em 2006, ela só esteve aqui em 2010. E nós só tomamos conhecimento, a comissão pró-beatificação, em 2013. O problema é que ela os deixou no meio de muitos outros objetos levados pelos fiéis. Ficaram escondidos ali por 3 anos. Até que... Deu uma chuva muito forte aqui em Tambaú, chuva fortíssima. E entrou água aqui nesses objetos. As zeladoras que cuidam da casa tiveram que retirar os objetos de cera e encontraram o sapatinho do Bruno. Mais um problema. Margarete não deixou nenhum tipo de informação do paradeiro dela. Foi preciso apelar para as emissoras de rádio da região. Uma vizinha acabou ouvindo na rádio, falou para ela ligou aqui para nós e a gente começou então a fase documental, atrás de documentos provando o fato que realmente era um possível milagre. Para uma cura ser aceita como miraculosa pelo Vaticano, ela primeiro precisa ser considerada pela ciência como inexplicável. No caso, primeiro, uma junta médica. Eu fui no ortopedista e levei o raio-x e levei o laudo e fui passar na consulta. Aí o doutor, que era o doutor José Elias, ele começou a olhar no pé dele, mexia no pé, fazendo os exames, o exame físico. E olhava no raio-x, colocou lá naquele aparelho de luz lá, o raio-x e o laudo. E ele falou assim, ele não tem o pé torto. Não tem mesmo. Ele consegue fazer tudo normalmente, ele tem um equilíbrio, tem um bom chute. Ele consegue fazer os movimentos rápidos, normal, igual todo mundo. Ele é muito bem naquilo que ele faz. O segundo passo é o encaminhamento a um grupo de teólogos no Vaticano para estudo. A constatação de milagre é informada ao Papa, que neste caso a avalia enquanto representante máximo da Igreja na Terra. O caso da cura dos pés de Bruno levou à beatificação do Padre Donizete.
Agora falta apenas um passo para a canonização. Só resta mais a aprovação de um milagre para a sua canonização. Então ele é beato ou bem-aventurado e esperamos com isso chegar à conclusão de São Padre Donizete, Tavares de Lima. O último e definitivo passo coloca fim à penúltima parte do processo iniciado em 1992, uma história de muita luta e de paciência, cuja soma dos milagres resulta em rastros da presença de Deus deixados ao longo da caminhada de Padre Donizete pela vida. É muita gratidão, muita alegria, é difícil de descrever, até para mim difícil de descrever essa felicidade. Felicidade, consequência para a vida de quem tem a fé como base de sustentação para caminhar firme em direção ao céu. Tanto na vida quanto na morte, ele está sempre aqui, presente, inclusive na minha vida.